tarde, boa noite. Meu nome é Leonardo Barreto, estou aqui com o João Rummel para o 6º episódio do podcast Capital Político e hoje nós vamos conversar com Márcio Coimbra, que é presidente do Instituto Monitor de Democracia, um cientista político e analista muito respeitado, colunista de jornais, foi diretor da Apex, diretor do Senado e hoje é um importante pensador das liberdades e da qualidade da democracia, não apenas no Brasil, como no mundo, em razão da sua grande experiência internacional. Márcio, muito obrigado por aceitar nosso convite de bater esse papo aqui sobre Venezuela, Brasil e a saúde da democracia no nosso continente. Obrigado, Léo. Uma satisfação enorme estar conversando contigo, estar conversando com toda a audiência do canal e agradecer imensamente as suas gentis e generosas palavras na abertura, mas eu tenho certeza de que a conversa vai ser muito boa e eu espero poder fornecer aí todos os insumos necessários para uma boa discussão, para um bom entendimento desses cenários que você colocou. Vou começar, João, fazendo uma pergunta bem provocativa, bem ao seu estilo. A Venezuela caminha para ser uma Coreia do Norte da América Latina? Olha, Léo, a situação na Venezuela realmente ela é muito preocupante. Eu não vejo uma resolução do problema venezuelano no curto prazo e também no médio prazo, porque, afinal de contas, o que a gente tem na Venezuela é uma penetração de um regime militar nas instituições do Estado, que começaram com Hugo Chávez, mas se aprofundaram muito a partir daquele golpe que ele sofre em 2002. A partir dali ele traz toda essa casta militar para perto e para dentro do governo, inclusive tirando a limitação para que os militares participam da vida política partidária do país, e eles passam a tomar conta de órgãos do Estado, da área de minérios, da área de petróleo, começam a dirigir a PDVSA, e com o falecimento do Chávez e a chegada do Maduro ao poder, a gente também tem a consolidação desse regime militar. Maduro hoje, ele não é um ditador estrito sensu como nós conhecemos em outros lugares, como Kim Jong-un, por exemplo, na Coreia do Norte. Não é um Gaddafi, não é um Saddam Gaddafi, Hussein? não. Ele é um títere, ele é um fantoche daquela turma dos militares que está no poder, que podem vir a trocá-lo de acordo com a sua conveniência. Então eu acredito que a Venezuela está numa situação muito difícil e a gente tem um modelo que caminha para uma espécie de Coreia do Norte, sim, mas sem um grande líder como a gente viu na Coreia do Norte, com uma grande casta de líderes num segundo plano que tem um nome civil que funciona ali de para-raios do regime, mas que não é quem toma as grandes decisões. É quem está ali, claro, tem toda a culpa de estar ali, tem o seu enorme grau de responsabilidade pelas decisões, mas não é um ditador estrito sensu como nós conhecemos. Quando eu falo Coreia do Norte, eu quero dizer que, além de haver um regime fechado, existe também um regime que recorre a práticas ilícitas para poder sobreviver, mas principalmente que é o representante de interesses de potências estrangeiras. O que eu quero dizer, o que eu quero perguntar interessa, por exemplo, a China e a Rússia ter um país fechado e suscetível a seus interesses, um celeiro de armamentos na América Latina, enfim, para criar algum tipo de efeito político na região? Sim, esse é o segundo ponto. Se o primeiro ponto é a posição dos militares dentro do regime, o segundo ponto são as conexões internacionais que eles construíram para conseguir manter a estabilidade do regime. Então, hoje, a Venezuela é um porto seguro para a chegada do armamento russo, por exemplo, né, e também da máquina de desinformação russa no continente.
Então a gente tem aí, a gente sabe que a Rússia trabalha com as fake news e trabalha com modelos de desestabilização eleitoral e política em diversos países e usa na América Latina a Venezuela como base para esse tipo de operação. Do outro lado econômico, eles fizeram isso também com a China. A China hoje comprou praticamente toda a dívida venezuelana. Então ela está toda nas mãos de Pequim. Então, se de um lado a gente tem a área econômica nas mãos da China e a gente tem uma área de comunicação e militar nas mãos da Rússia, a gente vê que a Venezuela sim é sustentada direta e indiretamente por esses dois atores. Além, claro, da presença de Cuba, que começou a ser costurada ainda no regime do Hugo Chávez, no governo do Hugo Chávez, quando ele traz a inteligência cubana para treinar os militares mais próximos dele, dentro do regime chavista, e ali são implementadas aquelas táticas de delação que existem no regime cubano, e muitos cubanos foram incorporados a essa estrutura e fazem parte desse modelo de inteligência. Então eu colocaria basicamente como os países mais próximos do regime, do Maduro e desse regime militar que está no poder ali, seria Cuba, China e Rússia. Eu, aproveitando o seguinte, eu vou fazer um contraditório para você. Eu vou fazer uma provocação dentro dessa visão de mundo que tem hoje. Eu costumo dizer que hoje a questão é que as pessoas... Eu acredito muito na globalização, eu acredito que as vantagens competitivas do mundo você não tem como tirar elas, e elas cada dia vão ficar mais fortes nos aspectos econômicos. Tem dois fatores que hoje eu acho que quando a gente olha para esta conjuntura que você desenha, tá certo? De uns países para a ditadura, para o controle, tá certo? Cuba, Venezuela, China, Rússia. Vamos colocar que seria a teoria do mal aí. Eu acho que esses caras hoje estão se perdendo a partir do momento de dois aspectos econômicos e que hoje está influindo bastante nesta relação, e principalmente, eu acho que com a Venezuela. Vamos lá. Eu vou colocar o seguinte, a partir do momento que os Estados Unidos tributam a China, o crescimento da China desaba, tá certo? Desaba de uma forma violenta, tá certo? Tendo crises econômicas, tá certo? As empresas, os investimentos saindo da China, a China não crescendo, perdendo o poder econômico dentro desse processo e com uma dificuldade muito grande de andar para frente. O segundo ponto é que os Estados Unidos hoje começam a fazer uma política de diminuição do preço do petróleo. Tá certo? Então, a gente tem um histórico de preço por volta de $100 e hoje está em 75, com tendência de ir para 70, 60. Países como o Irã, como a própria Rússia, não conseguem sobreviver com o petróleo a 60, não conseguem fazer esse contraponto à economia, à força da economia mundial em relação a isso. A própria Venezuela, ela só começou a voltar a ter crescimento a partir do momento que acabou o embargo americano sobre a Venezuela e abriu uma possibilidade de utilização do petróleo. Você não vê que um embargo econômico, como está sendo feito em relação ao petróleo, ao preço de petróleo, e a taxação da China, esse movimento não fica prejudicado? Olha, João, eu gostaria muito que os Estados Unidos tivessem esse poder todo, mas infelizmente no mundo multipolar que a gente vive hoje em dia, realmente esse poder não tem toda essa magnitude, né? O preço do petróleo não é ditado por Washington, muito menos pela Casa Branca, né? Assim como outros vários preços, né? Eu tive o prazer de morar na Áustria durante muito tempo, aonde é a sede da OPEP, né, em Viena. E ali eu pude perceber muito esse modelo de desenvolvimento e de manipulação do cartel do preço do petróleo pelos países membros da organização. Então a gente vê que a Venezuela hoje ela tem reservas de petróleo equiparáveis ao tamanho da Arábia Saudita, por exemplo.
E o crescimento da Venezuela não é algo necessário para a sustentabilidade do regime. Praticamente 9 milhões de pessoas deixaram o país. Se o desenvolvimento econômico fosse necessário para a implementação de uma ditadura, a Coreia do Norte não seria uma ditadura, porque o desenvolvimento econômico praticamente inexiste no país. Agora, na Venezuela, a gente caminha a passos largos para isso, e eu vejo que não é um eixo do mal. Gostaria também, assim como eu gostaria que os Estados Unidos conseguisse controlar o preço da commodity no mundo, mas eu gostaria também de que o mundo inteiro enxergasse esses países como um eixo do mal. Não é o que a gente tem visto nos protestos na Inglaterra, não é isso que a gente tem visto dentro da política francesa e nos ataques que a gente tem visto dentro da França. A gente não tem visto isso também na diminuição do poder da Rússia. Por exemplo, se as sanções funcionassem, como você colocou, eu acredito que a Ucrânia já estaria livre da invasão russa há bastante tempo. Então, na verdade, eu acredito que esse eixo do mal, na verdade, que você coloca dessa forma, eu acho que ele está muito mais ligado, hoje em dia, a um modelo de mundo diferente das democracias ocidentais. É um modelo de mundo autocrático, um modelo de mundo autoritário que tem tomado contornos cada vez mais definidos e tem tomado posicionamentos internacionais em conjunto e sistemáticos e agora financiados, inclusive, por organismos que eles mesmos estão criando. Dentro do BRICS, a ampliação do BRICS, o Banco dos BRICS, ou seja, pouco a pouco a gente vê esses países tomando forma, o seu conteúdo avançando para outras nações e a instabilidade que eles geram nas democracias ocidentais cada vez mais relevantes. Então, eu acredito que para se resolver essa situação, algo vai começar a se desenhar, porque ao mesmo tempo que isso acontece desse lado, do outro lado nós vivemos tempos de líderes muito fracos no Ocidente. Nós não vemos estadistas nesse nosso tempo. Então, na verdade, o mundo vem cada vez mais se desenhando dentro desses dois polos, um polo autocrático, autoritário de um lado, e um polo que é onde você tem localizado as democracias ocidentais tradicionais, tais como nós conhecemos. Eu concordo que tem os dois polos. Eu tenho uma visão que é o seguinte: hoje tem duas coisas que afetam isso e que isso não vai para frente. A primeira coisa é uma coisa chamada comunicação. Olha só, o próprio Maduro agora está criando uma briga com o Elon Musk, com o WhatsApp, porque é uma crise de informação. O segundo ponto, eu discordo um pouquinho de você quanto à Rússia. A Rússia hoje está muito mais na guerra de proteção do que ampliação. Eu acho que ela não consegue ampliar esta guerra porque o embargo econômico vai fazer o efeito necessário para isso. Não no curto prazo, mas na desestruturação do processo econômico e na demanda da sociedade. Olha só, eu acho que a questão da informação hoje vai contra. Esta reação que está tendo desses países de buscar isso, eu acho que é aquele negócio, toda planta, quando vai morrer, ela solta flor para ter fruto e tentar buscar a sobrevivência. Eu acho que hoje esta questão econômica é muito grande. Eu vou só falar uma coisa para você. Os Estados Unidos manipulou preço. Você lembra quando tinha o xisto bituminoso? O gás de xisto, o petróleo chegou a 35, tá certo? É só aumentar a demanda, tá certo? Os Estados Unidos estão explorando as reservas dele no Alasca e no Golfo do México, aumentando a oferta. Quando aumenta a oferta, o que acontece? O preço baixa. A OPEP diminui, a cada reunião delas, diminui a produção delas para puxar o preço do petróleo a 100. Não está conseguindo. Será por quê? Será que quem está promovendo esse aumento da oferta?
Quem é que está promovendo esses investimentos para ter esse processo e diminuir o preço? Eu acho que essa questão econômica vai influir significativamente disso. Não é o por decreto, não é por uma posição política, mas é as leis da economia, principalmente da oferta e da procura. Se eu não tenho aonde entregar, eu não gero riqueza. Se eu não gero riqueza e tenho informação, as necessidades dos hábitos das pessoas vão ser necessárias. Então, eu acho que a Venezuela hoje pode ser um caso interessante de se estudar, para ver onde se vai dar, até onde os Estados Unidos vai querer que eles produzam mais petróleo, até onde a OPEP e a Rússia vão querer que eles não produzam mais petróleo para o desenvolvimento deles, porque senão as pessoas vão continuar saindo. E se sair, o que vale o poder? O que vale o dinheiro para os generais? É tudo uma questão de poder e grana. Como é que fica isso? Então, deixa eu... Por isso que eu acho que a gente começou com a Coreia do Norte. Um regime que vai se fechar cada vez mais, ou existe algum tipo de influência capaz de trazer a Venezuela de volta, vamos dizer assim. E aí eu quero emendar no papel que o Brasil e o presidente Lula têm na solução desse problema. E a pergunta é, o Lula é mais solução? Ele é parte da solução ou ele é parte do problema? Olha, Léo, eu vejo o Lula muito mais próximo de parte do problema do que da solução, porque o problema do Lula é que ele faz parte de uma direita já ultrapassada. De uma esquerda. Desculpa, de uma esquerda ultrapassada. Hoje as duas se parecem tanto que a gente se atrapalha, né? Mas o Lula faz parte de uma esquerda ultrapassada, enquanto o Boric, por exemplo, faz parte de uma esquerda moderna, né? Então a gente vê claramente que para o Boric, dessa esquerda moderna, o presidente do Chile, valem mais os valores que ele defende como um governo de esquerda, enquanto para o Lula vale mais a lealdade e a amizade, como por exemplo o Brasil já deixou várias vezes de condenar a Nicarágua, né? Eu, por exemplo, fui proibido de entrar na Nicarágua quando estive na América Central, exatamente porque eu estou no Instituto Monitor da Democracia. Apesar de ser brasileiro, isso não me deu nenhuma nenhuma liberdade de entrada no país. Pelo contrário, eles viram que eu tinha uma posição em um Instituto de Monitoramento da Democracia e foi-me negada a entrada na Nicarágua. Então, o Brasil, ele, no seu silêncio, apoiou a Nicarágua. No seu silêncio, neste momento, ele está apoiando indiretamente o Maduro, né? Ele está dando tempo ao regime a falsificar atas, não sei, a se movimentar de alguma forma, ganhando tempo. Eu acredito que o Lula tem esse entendimento ultrapassado de esquerda, já uma esquerda que vem ficando para trás em diversos lugares do mundo e que não dialoga para onde o mundo vem caminhando, digamos, de uma esquerda saudável. Então, eu acho que o Lula erra nesse sentido. Eu acho que a esquerda chilena sai na frente, assim como, por exemplo, a direita uruguaia, com Lacalle Pou, que também é uma direita moderna, tem saído na frente. Eu prefiro muito mais líderes como Lacalle Pou e o Boric, que eu sei que eles conseguem conversar e conseguem chegar a um denominador comum e têm bases muito sólidas do que é liberdade, do que é democracia, de conceitos básicos, do que eu estar lidando com um governo de extrema-direita, como, por exemplo, o governo húngaro, né? E o governo, um governo de extrema-direita como o húngaro e um governo de extrema-esquerda como a gente vê na Coreia do Norte ou como a gente vê na Venezuela nesse momento. Agora, Rúmel, deixa eu aproveitar e te colocar nessa conversa. O quanto de risco que existe, né, dessa crise, que hoje é uma crise da Venezuela e do Maduro, também se tornar uma crise do Lula? Eu acho que já é uma crise do Lula.
tá certo? Porque é o seguinte, o Lula vai ter que prestar conta dessa posição que ele se meteu. Mesmo ele estando calado, ficando calado para evitar, isso vai entrar na pauta das eleições, tá certo? E isso não cai bem dentro da sociedade brasileira. Eu acho que o Lula ele demonstra aquilo que ele está dando a ferramenta para aquelas pessoas que hoje estão no centro do Brasil, que vota contra alguém, não a favor de alguém, voltar a procurar uma outra alternativa, porque mostra que não quer. Aqui a sociedade brasileira, eu acredito que não quer uma ditadura, não quer a expressão de diminuição de liberdade dentro desse processo. Então, eu acredito que hoje o problema da Venezuela virou um problema para o Lula, que não tem solução, na minha opinião. Eles, cada dia, ninguém vai intervir lá militarmente. Acredito que a única solução disso é alguma coisa econômica, mas ninguém vai intervir dentro desse processo. Mas isso vai ficar uma mancha para o Lula no seu discurso. Eu acredito que isso, inclusive, pode manchar o discurso que já não está num caminho de renovação, de uma esquerda renovável no Brasil, e que eu acredito que isso vai afetar nas eleições, inclusive impossibilitando ou dificultando até o crescimento hoje dessa esquerda de uma forma geral em termos de voto no Brasil. Então, deixa eu colocar meus R$2 aí nessa conversa. Talvez o Lula, nesse aspecto, né, que tem um grande... Ou melhor, que surfou numa onda de defesa da democracia, que ele capitalizou, né, na eleição de 2022, pode estar pensando da seguinte maneira: não, em 2002 eu fui eleito com a bandeira da ética, ela foi às favas depois do mensalão, mas eu consegui me reeleger em 2006 em função do resultado da economia. Talvez ele pense assim: não, tudo bem, eu fui eleito ali com a questão da democracia, estou mandando às favas essa questão também, né, nessa posição dúbia em relação ao Maduro, mas tudo bem, porque o que vai contar voto em 2026 é a economia de novo, né? Então esse é um ponto. Só que, quando eu pergunto se o Lula é parte do problema ou se ele é parte da solução, até que ponto a comunidade internacional não apenas vai julgar o Lula pelo resultado desse processo de mediação, mas também vai responsabilizá-lo por talvez ter incentivado o Maduro a ser ousado, confortável, né? A ficar confortável suficientemente para chegar onde chegou. Ou seja, não apenas o resultado da mediação, mas a própria situação tem uma parcela de responsabilidade da diplomacia brasileira, né, de suporte, né, de um país amigo, né, da Venezuela. E aí talvez a comparação horrível, mas enfim, é do primeiro-ministro britânico que fez a política de composição com Hitler lá no início da Segunda Guerra, né? O Neville Chamberlain. Né? Que concedeu os Sudetos da Tchecoslováquia com a esperança de que Hitler cessasse as suas hostilidades, né? Então, assim, até que ponto Lula não vai ser julgado por uma certa passividade, uma complacência, ou mesmo até um incentivo? Agora eu vou colocar mais um terceiro ponto. Pelo que você colocou, isso não é tão importante, porque Maduro não é a figura principal. Há uma estrutura por detrás e não importa o que Lula faça ou deixe de fazer, essa é uma situação que não vai se resolver por esse caminho, né? Mas isso não deixa de trazer uma certa responsabilização. E por último, a diplomacia brasileira vai ser responsabilizada por permitir a construção de um polo de desestabilização política, tal como a Coreia do Norte é para o Sudeste Asiático. A instalação de uma situação dessa, bem aqui, né, na sua fronteira norte, ali com Roraima. Então, essas coisas estão colocando assim.
para a gente dimensionar realmente qual é o tamanho do problema, né? E que responsabilidade a diplomacia brasileira e a diplomacia presidencial possuem, né, em relação ao desenho final que essa coisa está tomando. Eu acho que o Brasil é o grande interlocutor que poderia sair muito maior dessa crise do que entrou, mas é capaz dele sair menor. Eu acho que o presidente Lula não entendeu que ele não venceu a eleição de 2022. O resultado da eleição de 2022 foi o Bolsonaro que perdeu, não foi o Lula que venceu. Eu acho isso muito importante. Ou seja, a agenda do Lula não venceu, foi a agenda do Bolsonaro que perdeu. E isso coloca, já que a gente teve uma diferença tão próxima, a gente coloca a próxima eleição numa situação muito complicada para o Lula, porque o Lula foi eleito com os votos daqueles que rejeitaram o Bolsonaro e que haviam votado no Bolsonaro em 2018. Qual o percentual você acha que corresponde aí a essa turma? Os 20% do total sei lá, de 100% dos votos do Lula, talvez. Quantos votos seriam dessas pessoas que Eu acho que rejeitaram? 20% dos votos do Lula, a gente estaria falando de 10% dos votos da eleição. E aí 10% a gente sabe que no segundo turno isso, quando um perde, o outro ganha, né? Então, eu acho que esses votos o Lula pode perder. E no momento que ele perde esses votos, ele perde a tentativa de reeleição. Eu acho que a discussão no Brasil anda tão rasa que eu acho que a ideologia e a polarização pode falar mais alto do que a economia na próxima eleição. Então, é possível que o Lula perca para a polarização. A gente vê nos Estados Unidos, por exemplo, movimentos similares ao que aconteceu no Brasil. Ou seja, o Trump foi eleito, Bolsonaro foi eleito. Trump perdeu a reeleição, Biden venceu, o Bolsonaro perdeu a reeleição, Lula venceu. Agora, a tendência de vitória do Trump está muito cristalizada. Agora, isso pode vir a se tornar, se isso acontecer nos Estados Unidos, pode vir a se tornar uma tendência na eleição brasileira também. Não com Bolsonaro, mas com algum candidato apoiado ou indicado por ele, ou que represente esse polo político. A gente vê nos Estados Unidos que claramente a Kamala Harris, ao escolher o vice, o governador do Minnesota, o Walz, ela acaba por decidir pela polarização completa do processo. Se de um lado você tinha a direita com o Trump e o J.D. Vance, Kamala podia, como uma representante mais à esquerda dentro do Partido Democrata, podia ter buscado um nome de centro para compor, mas ela escolheu alguém à sua imagem e semelhança, alguém muito parecido com ela. Então, nesse momento, ela polariza para os dois lados a campanha. Eu acho que se torna uma campanha mais difícil para ela, mas ela fez a opção pela polarização. Eu acho que Lula, no Brasil, está fazendo a opção pela polarização. E enquanto ele fizer a opção pela polarização, ele perde o voto de centro, que fez ele vencer, entre aspas, em 2022, mas que, na verdade, foi o voto de centro que abandonou o Bolsonaro e teria votado em qualquer candidato, Lula ou em qualquer outro, contra ele no segundo turno. Então, eu acho que a eleição de 2026, no Brasil, ela segue muito essa tendência. E Lula, com a posição diante de Maduro e da Venezuela, deixa isso muito claro, de que ele optou pela polarização. Ele está abrindo mão do voto do centro. E no momento que ele abre mão do voto do centro, ele perde a eleição. Só complementando, o que eu acho o seguinte, quanto ao problema do Lula em relação à Venezuela, o Lula não tem o que fazer. João, mas deixa eu colocar uma coisa para você emendar. O Congresso, em matéria econômica, colocou muitos limites ao Lula. O Congresso consegue colocar, em matéria de política internacional também, limites na atuação do Lula nessa questão da Venezuela? É o que eu estou falando para você. Eu acho o seguinte, se você olhar o seguinte, o Brasil vai fazer o quê com a Venezuela?
Eles vão tomar uma decisão lá, o Maduro vai ficar, foi validada as eleições. O que o Lula pode fazer? Nosso exército não temos condição de nenhuma. Economicamente, o que a gente pode prejudicar a Venezuela dentro do processo? Muito pouco. Não, efetivamente, eu acho que nada pode ser feito pelo Brasil para a troca do regime. Mas o presidente brasileiro pode se posicionar diante desse processo em apoio aos instrumentos democráticos. E eu acho que é isso que está faltando no Brasil. E eu acho que ele não vai, eu acho que pela situação, a visão que a gente colocou aqui agora, tá certo? Ele está indo para a radicalização dentro de uma visão de esquerda do Lula. Então é o seguinte, o Brasil, a posição do governo brasileiro, do executivo brasileiro, vai ficar bastante complicada e vai servir, tá certo? Se a nossa esquerda observar isso como oportunidade de um debate, de criar um bom debate de radicalização em cima desse processo, que eu acho que pode ser utilizado em termos de eleição, mas fazer uma ação efetiva, isso eu acho que não vejo nenhuma iniciativa, alguém que possa promover essa iniciativa em relação ao processo. Agora, politicamente, eu acho que isso vai ser muito utilizado, muito vai criar, vão tentar criar uma imagem e os membros já começaram a aparecer para vincular a esse processo. A sorte do Lula é que o Congresso está desmobilizado por causa das eleições municipais, porque senão ele seria muito cobrado, ou você acha que o Congresso não vai entrar nisso? Eu acho que o Congresso, olha só, já pôde entrar em épocas de mais radicalização. Eu acho que eles não. O Congresso ainda não está preparado para essa visão da política externa brasileira, tá certo? Eu acho que eu pessoalmente acho que não estão preparados, não é uma pauta que vai caber um bom debate dentro do Congresso, principalmente pelo momento eleitoral, e depois dele vem as eleições, vem as questões orçamentárias que vão ser bastante debatidas, vai criar um grande problema político, e aí o ano que vem é um outro ano. Para terminar, então Lula deveria se preocupar com a sua própria crise em relação à questão da Venezuela, muito mais do que com a solução de uma situação que aparentemente está fora do seu raio de ação? Exatamente. Eu acho que Lula acabou criando uma crise para si mesmo no momento que ele está diante de uma inação. Ele não consegue se movimentar em relação a antigos aliados dentro do continente, né? Se a gente tivesse uma situação similar, com a mesma notoriedade na Nicarágua, a situação seria uma mesma, porque o Lula não consegue se movimentar contra o Ortega por questões pessoais, assim como ele não consegue se movimentar contra Maduro, não consegue se movimentar contra Evo Morales, contra todos esses regimes que são autoritários, mas que são de parceiros e amigos do governo dele e da pessoa dele ao longo do tempo. Mesma coisa em relação a Cuba. Então, eu acho que essa falta de atualização do Lula em relação aos novos tempos deixa ele ultrapassado em relação a uma posição que poderia colocá-lo na vanguarda de uma esquerda moderna latino-americana. Ele abre mão disso e dá as mãos com o passado, com os antigos líderes que sempre foram amigos dele. Ele não entende esse movimento que está acontecendo dentro do continente e continua arraigado aos seus antigos valores operários de esquerda da década de 70 e 80 do século passado. Então, me parece que ele, ao tomar essa atitude, ele acaba internalizando a crise para ele, ele acaba saindo chamuscado disso e dando um instrumento, uma munição para a oposição utilizar, não nas eleições municipais desse ano, que são questões muito do cotidiano do cidadão, mas para as eleições gerais que a gente vai ter daqui a 2 anos. Muito bem. Eu concordo plenamente. A única coisa que eu discordo de você é que isso vai ser usado nas eleições municipais. Entendeu? Principalmente onde tiver polarização nas grandes cidades. No interior, nas médias cidades, isso vai ser uma coisa mais
Mas nas grandes cidades, onde vai ter que ter discurso, onde vai ter que ter crítica, eu acho que vai. Mas eu concordo com as suas palavras, a sua posição, eu concordo perfeitamente. O Lula entrou numa armadilha que ele não tem como sair para ele mesmo e que vai ter um custo. E que ele vai ser difícil ele assumir esse custo. Márcio, muito obrigado pela sua presença aqui no Capital Político. João Rumel, prazer sempre estar com você. E a gente se vê numa próxima oportunidade. Acho que esse assunto vai perdurar. Daqui a pouco a gente vai estar falando das consequências, né, dessa situação. Mas a porta está aberta, você sempre será bem-vindo aqui na nossa mesa de conversa. Obrigado, Léo. Obrigado, João. Uma satisfação. Agradecer vocês pelo convite para estar aqui. Agradecer o pessoal da técnica que trabalha aqui, que faz isso acontecer. Na verdade, não estaríamos aqui se não fossem eles. E dizer que eu estou sempre à disposição. Eu adoro bate-papo contigo, com vocês. Para mim é uma satisfação estar aqui. Obrigado pelo convite. Obrigado.